Imagina que és um padeiro na Idade Média. Há uma má colheita, o trigo é escasso, as pessoas têm fome. Podes subir o preço do pão? A Igreja diz que não. A tradição diz que há um preço justo e cobrar mais é pecado mortal. Mas quem define o que é justo? Onde termina o lucro legítimo e começa a ganância? Esta pergunta, que parece simples, atormentou teólogos, filósofos e mercadores durante séculos. E a resposta que encontraram ainda hoje ecoa nos debates sobre preços, salários e justiça económica. Na Idade Média, a economia não era separada da moral. Pelo contrário, cada transação comercial era também um ato moral. A Igreja ensinava que o comércio era perigoso para a alma, podia levar à avareza, à usura, à exploração do próximo. Mas o comércio existia, claro. E quando uma má colheita fazia disparar os preços, os pregadores denunciavam a ganância dos mercadores. As pessoas perguntavam quanto deve custar o pão? E os teólogos tentavam responder. O grande nome desta discussão é Tomás de Aquino, o filósofo dominicano do século XIII. Na sua obra Suma Teológica, Aquino defende que o preço justo é aquele que cobre os custos de produção e garante ao vendedor uma vida digna segundo a sua condição social. Mas esta ideia era vaga. O que significa vida digna? Quem define? Na prática, o preço justo era muitas vezes o preço fixado pela autoridade local ou o preço costumeiro, aquele que sempre se praticara. A inovação, porém, estava guardada para os séculos seguintes. Nos séculos XVI e XVII, os teólogos da Escola de Salamanca olharam para esta questão com novos olhos. Inspirados pela realidade do comércio global e pela inflação provocada pelo ouro americano, chegaram a uma conclusão radical: o preço justo não é fixado por ninguém. É o preço que resulta do acordo livre entre compradores e vendedores num mercado concorrencial. Luís de Molina foi claro: o preço justo é aquele que as coisas têm no mercado, consideradas as circunstâncias, a estimativa comum e a avaliação das pessoas. Isto é uma revolução. O justo deixa de ser definido pela autoridade ou pela tradição e passa a ser definido pela troca livre. Mas a questão mais espinhosa era outra: e em tempo de fome? Pode um vendedor subir o preço do trigo quando as pessoas estão a passar necessidade? Alguns escolásticos responderam que sim, desde que o preço seja o mesmo para todos e não haja conluio para artificialmente fazer subir. Outros, mais tradicionalistas, mantinham que, em caso de extrema necessidade, o vendedor tinha obrigação moral de vender mais barato. Era o embate entre a eficiência do mercado e a compaixão humana. Um debate que ainda hoje faz sentido. Basta pensar nos aumentos de preço dos medicamentos ou da gasolina em tempo de crise. Este debate não ficou confinado aos livros de teologia. Influenciou a forma como a Igreja via o comércio, como os governos fixavam preços máximos, como os mercadores se justificavam. E, quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações no século XVIII, já havia 200 anos de reflexão escolástica sobre o mercado. Hoje, quando vamos ao supermercado e vemos os preços a subir, raramente pensamos em monges do século XVI. Mas a pergunta que eles fizeram, qual é o preço justo? Continua a ecoar. Nos debates sobre salário mínimo, sobre preços dos medicamentos, sobre taxas de juro. A justiça no mercado nunca foi uma questão resolvida. Talvez nunca o seja. Os monges medievais não nos deixaram respostas definitivas. Mas deixaram-nos uma pergunta essencial: como equilibrar a liberdade de quem vende com a necessidade de quem compra? Como garantir que o mercado não esmaga os mais fracos? Não há resposta fácil. Mas enquanto houver comércio, enquanto houver preços, enquanto houver escassez, a pergunta estará lá, à espera de quem a queira fazer. E responder.